Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guibeira aqui. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o grego. Como vocês podem ver aqui atrás, mano, eu tive uma oportunidade única aí na minha vida de ter um contato de 10 segundos com um homem, consegui voltar com o autógrafo dele, e inclusive eu já tô preparando um vlog para poder sair no meu outro canal sobre esse dia, porque foi doido, velho. Foi tipo assim, cara, foi uma decisão de última hora que deu bom. Sabe? Só isso que eu posso falar no momento, fechou? Então vamos falar a respeito do Yannis, porque saiu algumas novidades. E eu, Guibeira, tenho uma novidade interna, né? Eu fui ter esse contato com o cara e a única pergunta que eu tive tempo de fazer para ele, obviamente, vocês já imaginam qual seja, né? E aí eu vou trazer para vocês aqui o meu ponto de vista sobre uma provável troca do Yannis agora nessa off-season. Se você estiver chegando por aqui agora e quiser ficar por dentro de mais notícias e opiniões duvidosas a respeito do mundo da NBA, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o like. E você não pode fazer isso no final do vídeo, que vai ser muito bem-vindo também. Se você for um trash talker raiz, já vai deixar o like, porque sabe que esse vídeo foi feito especialmente para você, fechou? Agora, sem mais enrolações, bora começar. Seguinte, qual que é a parada que saiu na mídia? Tem muita gente falando a respeito da troca do Yannis e a provável saída dele do Bucks. Saiu que ele foi... não é que ele foi, né? Ele sempre está com seus irmãos, inclusive ele está aqui no Brasil agora, no Rio de Janeiro, com os quatro Antetokounmpo Brothers, né? Inclusive, a respeito disso, o Yannis, ele é o cara mais carismático dos quatro, tá? Vou deixar isso já dito aqui. Ele tem um... tipo, não é um podcast, mano. É tipo uma... O Thanasis, ele também trampa, assim, fazendo um projeto de mídia dele. E nesse projeto de mídia, né, do Thanasis Antetokounmpo, o Yannis deixou algumas coisas não vazarem, né? Ele falou algumas coisas de coração aberto. Uma delas é que o objetivo da vida dele é conquistar mais campeonatos. Porque ele sabe que ele é um dos melhores power forwards da liga. Já tem muita gente que individualmente compara ele com o Tim Duncan, por causa de números, por causa de conquistas, tudo que ele escreveu nessa história dele da NBA desde 2013. O cara é 7 vezes First Team All NBA nos últimos anos, 7, praticamente seguidas, né, ininterruptamente. Ele tá na conversa de MVP e Defensive Player of the Year todos os anos, pelo menos nas últimas 5 temporadas. Se ele não ganhou, ele tava na conversa. Foi MVP em 2019, foi MVP em 2020, sendo também Defensive Player of the Year. Só ele, Hakeem e Michael Jordan ganharam os 2 prêmios na mesma temporada. Ganhou o título em 2021, né? Porra, genial. E, cara, ele sabe que ele é muito brabo. E as médias dele, com a idade que ele tá, mostram que ele não está tão próximo do fim do seu prime quanto muita gente intitula. Pô, o cara teve 30 pontos de média por partida, 12 rebotes, quase 7 assistências, arremessando ali muito bem na meia distância. Ele desenvolveu um arremesso confiável no mid, né? Então, ele é um dos melhores jogadores do mundo, o terceiro melhor jogador do mundo, assim, discutivelmente, né? E com certeza qualquer time adoraria ter um cara do calibre dele. E aí ele continua dizendo que se ele não for capaz de ganhar com o seu time, de ser o líder do time para um segundo título, ele acha que ele vai se arrepender pelo resto da vida dele. E que, tipo, foi meio que um desperdício ele ter ganhado só um título sabendo do que ele pode fazer. Essa foi a primeira aspas que ele deixou. E a segunda é que ele gosta muito de jogar em Nova York. Parece que a cidade extrai o melhor dele. Parece que ele se sente mais confortável nas luzes brilhantes de Nova York. Essas foram as duas aspas vindas do show do Thanasis Antetokounmpo, né? Aí saiu mais coisa lateralmente, que é o seguinte: 2 times que estão bem ativos nessas negociações com o Milwaukee Bucks, e o Milwaukee Bucks meio que já deixou entender que se for acontecer uma troca do Yannis, vai ter que ser nos termos deles. Quais seriam os termos deles? Um jogador relevante, né, um jogador bom, alguns dos principais jogadores das equipes que estão interessadas, jogadores jovens no pacote e escolhas de draft. E é por isso que temos alguns pontos a se observar sobre os 4 destinos do Yannis que seriam os favoritos dele.
Desses dois times que eu comecei citando, que tem uma maior conexão com o Giannis neste exato momento, estão o Toronto Raptors e o Brooklyn Nets. Dois times que não estão na lista de 4 destinos preferidos do Giannis. Por que o Toronto e o Brooklyn? O Brooklyn porque o Giannis indo para Brooklyn, o Brooklyn tendo bastante recurso para poder trocar com ele, mesmo não tendo jogadores muito relevantes, e teria que incluir os que já tem, né? O Giannis indo para Brooklyn, ele seria o cara que atrairia jogadores da agência livre para ingressar no time do Nets, certo? Então, é um destino e é em Nova York. E o Raptors, desses dois citados que estão mais próximos do Bucks, é o que tem a maior quantidade de peças para fazer isso acontecer. Só que o problema são as duas opções de pacote que o Raptors teria que mandar. Uma delas seria RJ Barrett, Emmanuel Quickley, Brandon Ingram, Jacoby Walter e mais escolhas de draft. Esse pacote tira total a profundidade do elenco que o Raptors tem hoje. E ainda dentro de quadra, colocar o Giannis para jogar ao lado do Scottie Barnes não seria um fit muito interessante. O Giannis teria que jogar de 5, né? E o Scottie Barnes não espaçaria a quadra para ele jogar dentro do garrafão. Então, para mim, não faz tanto sentido, a não ser que o Scottie Barnes se torne um baita de um chutador aí para também espaçar a quadra, né? Mas, de qualquer forma, existe essa possibilidade. E o outro pacote seria Brandon Ingram, Scottie Barnes apenas, e mais um pouquinho de escolhas de draft. O problema é que saiu outra notícia, a gente só tá aqui, né, especulando a respeito de notícias que a mídia norte-americana, os insiders, fornecem pra gente. É que o Bucks, nesse novo processo que eles vão enfrentar agora, vão precisar de um armador. Damian Lillard vai ficar de fora durante uma temporada, aqueles rompidos, fora de cogitação. E eles estão de olho em desenvolver Dylan Harper, que vai vir agora no draft de 2025. Só que todo mundo já sabe que a primeira pick do Dallas vai ser o Cooper Flag. Então quem que tem a segunda pick? O San Antonio Spurs. O que deixa a gente já com a pulga atrás da orelha a respeito da ida dele pro Raptors e já volta a focar nos 4 principais times que estão na lista de desejos do Giannis. Falando agora sobre os 4 times, começando pelo San Antonio Spurs. O San Antonio tem tudo para fazer isso acontecer, tá? Inclusive o time jovem e bom o suficiente para manter o Giannis e até atrair novos jogadores vindos da agência livre, né? Então pensa, De'Aaron Fox, Giannis, Wemby, cara, Stephon Castle, Jeremy Sohan, ia ter que abrir mão de bastante coisa, mas dava para fazer acontecer com toda tranquilidade. E o Dylan Harper, ali ao lado de Keldon Johnson, quem sabe, ao lado de Devin Vassell, seriam os dois itens assim dessa lista de troca que seria mais valioso para o time do Milwaukee Bucks. Então pode acontecer. Só que a única coisa que impede essa troca de ser a favorita de acontecer é o fato do Milwaukee Bucks querer trocar ele para manter ele na Conferência Leste, e o Giannis gostaria de permanecer na Conferência Leste. Porque, cara, a Conferência Oeste está cada dia mais absurda. Os times lá estão uma briga gigante, né, de disputa assim como é que eu posso dizer assim, da classificação da temporada regular. Tá ficando cada vez mais difícil de jogar na Conferência Oeste, cara. Enquanto isso, na Conferência Leste ainda tem um gap um pouco maior, assim, de oportunidades, né? O time top 4 ali fechando com Indiana, Knicks, Boston e o time do Cavaliers, é mais fácil de chegar nessas posições, né? Um time de 53 vitórias ficar em terceiro é mais fácil do que o que aconteceu lá no Oeste, né? Então, eu acho que só pelo fator de o Spurs estar no lado de lá da conferência, dá aquela dificultada para fazer isso acontecer. Agora, os outros times que estão nessa lista, que é o New York Knicks, quem mesmo? O New York Knicks, San Antonio Spurs, Pô, eu esqueci, cara. Caramba, deu branco. Peraí, deixa eu pausar aqui. Voltei. Eu tive que parar a gravação para eu pesquisar de novo. Mas os 4 times são Spurs, Knicks, Toronto Raptors e Miami Heat. E os outros 3 times são todos do leste, né? Então, o Toronto, já falamos a respeito, né? O Miami. Cara, não sei, eu não consigo visualizar o Giannis com a camiseta do Miami. E o pack para poder mandar ele para o Miami também seria muito grande. Então o Miami teria que se planejar para poder se reforçar posteriormente. E aí temos o New York Knicks, que eu preciso dizer que é o meu time, eu já estou um pouco mais tendencioso. Mas eu tenho uma informação
interna, né, desse dia aqui. Que é o seguinte, se você for agora ali nos shorts, eu postei lá nos shorts já pra rapaziada ter um spoiler. Eu perguntei pro Giannis, mano, tipo assim, o que você pensa a respeito de jogar no New York Knicks? Tá ligado? Eu não sei se ele entendeu certo a pergunta, e eu queria uma resposta pelo menos de 2 ou 3 palavras. Ele me respondeu com uma, que é quase inaudível, que dá a impressão que ele fala ever ou never, tipo, seria um já pensei, tá ligado? Tipo, ever. Ou se não, nunca, tipo, never. Só que ele dá uma risadão depois, mano. E eu coloquei no aplicativo de edição de vídeo aqui, pra eu poder editar o shorts, em 0,3 pra escutar em câmera lenta. E não parece que ele começa falando com N. Parece que ele fala ever, tipo, que ele já pensou em jogar no New York Knicks. Tá ligado? E tem tudo pra fazer acontecer. Tem um time talentoso que instantaneamente colocaria ele em condições de título. Tem um cara que praticamente bate o valor do salário que seria o Karl Anthony Towns. Não que eu goste muito disso. Tem jogadores jovens pra incluir nesse pacote, como Paco Medadiet, Tyler Kolek, o Ariel Akuporti. Dá pra pensar em desfazer um pouco do ciclo de amizade e tentar incluir um Josh Hart. Só que esse pack não teria escolha de draft, teria uma escolha de draft que nem seria tão valiosa assim. Pro Knicks fazer isso acontecer, talvez teria que ser uma troca entre 3 times, pegando algumas picks emprestadas aí e mandando algum jogador em troca de picks. Mas pela resposta do Giannis, eu como um insider que fui até o Rio de Janeiro, troquei 4 palavras com ele e voltei com a camiseta autografada, eu consigo imaginar agora, né, eu estou mais hypado de ver o New York Knicks tendo Giannis Antetokounmpo e Jalen Brunson jogando juntos. É isso, mano. O vídeo de hoje era isso que eu queria trazer pra vocês, mano. Conversar um pouquinho a respeito dessa troca do Giannis, porque eu acho que vai acontecer, mano. Acaba se tornando meio inevitável essa saída do Giannis por conta de tudo que ele deseja alcançar na carreira dele. E, pô, ele olha pro lado. De um lado tá o Damian Lillard. Com Aquiles rompido, vai demorar 1 ano pra retornar e provavelmente vai ser o cara que mais vai ter uma queda de aproveitamento, de produtividade, de atleticismo do lado dele e seria o seu 0-1, né? O seu fiel escudeiro. Do outro ele veio o Kyle Kuzma, que desde que chegou no Bucks tem o quê? 6 pontos de média. Faz um cardio absurdo dentro de quadra. Eu só consigo ver o Giannis indo pra um New York Knicks da vida, tá ligado? Pra ir competir instantaneamente. E imagina pro legado dele, ele trazer um título pro Bucks, que não via um título há sei lá quantos anos, e trazer ao mesmo tempo, né, ao longo de sua carreira, saúde. Trazer pro New York Knicks, que também não viu um título há 53 anos. Pô, é loucura, mano. Teria uma estátua dele no meio, iam tirar a Estátua da Liberdade e iam colocar o Giannis lá segurando o livrinho, tá ligado? Então, mano, é por isso que eu acho que o Giannis tem agora uma chance real e maior do que eu imaginava de ir pro New York depois de todas essas notícias, rumores, né, vários vazamentos, essa entrevista dele com o próprio irmão e depois de eu ter encontrado com ele, agora eu tenho uma certa tendência a achar que isso vai acontecer, tá ligado? Mas, enfim, essas são apenas as minhas opiniões. Deixa aqui o que você acha nos comentários, que vai ser muito interessante de saber a sua opinião também sobre o assunto. E mais alguns adendos aqui que eu vou falar sobre o Giannis, mano, do encontro que eu tive com ele. O cara parece um super-humano, velho. Ele realmente, você vê assim as outras pessoas e vê o Giannis passando entre todas elas. Eu cumprimentei o cara, eu dei aquele abraço no cara assim, parece que ele é inteiro feito de cimento. O bicho é muito forte, velho. E a mão dele é muito grande, parece que minha mão é subdesenvolvida perto da mão dele. Tipo, engoliu minha mão assim. E ele é um carisma puro, tá ligado? É loucura. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Eu acho que ele tem 2,13, né? 2 todos. E, pô, foi uma experiência única, rapaziada. Foi muito foda. Isso foi graças a vocês, né? Então, muito obrigado de coração por todo mundo que apoia o meu trabalho. Agora sim, eu vou ficando por aqui, cara. Se você gostou desse vídeo e ficou até aqui, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like. Vai ser muito importante para este humilde canal. E se você quiser ajudar mais diretamente, deixa um superchat aí, ou então se torne um membro do canal, vai estar ajudando diretamente, vai ajudar a custear a loucura que eu fiz ontem. Gastei uma grana para poder ir pro Rio de Janeiro tentar trocar essa palavra e voltar com essa assinatura do Giannis. E é isso, família. Amanhã estamos de volta. Os vídeos vão tentar voltar à regularidade de uma postagem por dia, porque eu viajando aqui diretamente de um hotel de São Paulo, tá difícil de postar com mais frequência, fechou? Agora sim eu vou ficando por aqui. Quer mandar um salve aí, Marquinhos? Deixa eu só tirar o
o ruído pra você poder pegar, captar? Fala aí. Deus abençoe a todos e que o Yannis vá pro New York. É isso. Deus abençoe a todos e que o Yannis vai pro New York. Homem sábio, tá? O homem é sábio. É isso, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e falou!